Saudações, boa noite. Bom, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu optei por estar fazendo o vídeo agora à noite. Não ia dar muita gente mesmo durante o dia, eu vou gravar a hora que eu estou disponível para fazer. Então fica aqui como um registro para futuras pesquisas ou quem tiver interesse pelo assunto. E o assunto que eu vou tratar aqui, como bem diz o título, são as 7 dimensões do nosso corpo, do corpo em geral, seguindo a filosofia da teosofia, né? Para quem já tem um pouco de familiaridade com os estudos da filosofia prática, a gente segue algumas teorias que foram dadas pela Helena Blavatsky. Então, algumas pessoas já podem ter uma certa familiaridade com esse nome, principalmente pessoas que já tiveram algum nível de estudo com a Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. Eu fui voluntário bem praticante da Nova Acrópole por pelo menos uns 5 anos. Por enquanto eu não estou nessa linha de estudos, né? Hoje eu sigo em outras linhas por enquanto, mas agregou muito conhecimento em relação a esses aspectos e em muita coisa eu tenho que dar o braço a torcer, que faz muito sentido, né? E uma dessas linhas que me fazem muito sentido atualmente é essa questão da Constituição septenária, ou a Constituição de que o nosso corpo tem 7 dimensões, né? Obviamente isso é uma forma didática que os nossos antepassados criaram para a gente entender melhor qual é a profundidade que tem tudo o que a gente... como a gente está inserido, né, nessa realidade, né? Então, sem mais delongas, né, a Constituição septenária, como o nome bem diz, são 7 dimensões e ela é composta dividido de 2 formas. A gente tem uma tríade superior, que é composta aí por princípios divinos, espirituais, e tem uma composição quaternária, ou o corpo quaternário. E esse é quem realmente é onde o bicho pega, eu falo, né? E é aqui que eu quero focar mais a nossa conversa, né? Esse registro que eu vou estar deixando aqui. E por que é importante a gente entender o corpo quaternário? O corpo quaternário seria basicamente a nossa parte mortal, né, desse corpo. Quando a gente fala dele, a gente está falando do nosso corpo físico, do nosso corpo energético, do nosso corpo astral ou emocional e do nosso corpo mental. Esses 4 juntos compõem, segundo a teosofia, compõem o nosso corpo, o corpo manifestado, esse carinha aqui que a gente está enxergando. Mas dessa composição de 4 corpos, o único que nós temos a possibilidade de enxergar, tocar, né, segundo aí as nossas sensações, é o corpo físico, né? Deixa eu seguir um pouco aqui o meu roteiro. Sendo que esses 4 corpos eles estão sempre interagindo de alguma forma com a gente, né? Quando a gente fala do corpo físico, fica bem notório, né? É essa questão da nossa disposição, de nós podermos sentir as coisas, o tato, a nossa possibilidade de sair se deslocando, né, com o corpo, com a nossa consciência para algum lugar. Então é como se fosse um invólucro dessa consciência que nós temos, né? Quando a gente fala do corpo energético ou do corpo prânico, prana, né, vem de energia vital. Então a gente está lidando aqui com esse corpo de energia, é a nossa disposição, é o nosso vigor,
É aí que também mora essa centelha de criatividade, tudo vem daí desse momento da energia. Então é a nossa energia. Podemos ter um corpo e se esse corpo está vazio de prana, é apenas um cadáver, né? Ou seja, é a energia que está fluindo e nos torna vivos. O corpo astral seria esse corpo emocional. É lá que estão as nossas emoções e sentimentos e instintos, e toda essa parte sensorial, né? Tanto que às vezes a gente fala para as pessoas, a gente não entende algumas expressões, né? A pessoa que está com baixo astral. A pessoa que está com baixo astral está com uma motivação baixa, está desanimada, ânima, alma, mexe com a parte dessa parte emocional. E tudo quando a gente fala de emocional, aí a gente vai lá para as origens das palavras: emocional, emote, motivo, movimento. Então, por via de regra, as nossas motivações nascem do emocional, né? Não é do mental, não é do físico. Geralmente temos alguma emoção que nos movimenta. É a nossa força motriz, né? É esse campo emocional, no caso, o corpo astral. E por fim, o corpo mental. O corpo mental, segundo essa teoria da teosofia, seria a nossa mente dos desejos, ou seja, ainda é uma mente que é movida por inclinações, não é uma mente pura, movida unicamente por um poder voluntário, por uma vontade superior. Ela ainda é muito influenciada por inclinações, sejam eles prazeres, medos, recompensas. Então, essa é a regra do jogo, né? Se a gente fosse a mente iluminada, nós não estaríamos aqui. A gente não precisaria estar manifestado nesse mundo, né? Porque já seríamos perfeitos, iluminados, seríamos mais um avatar aí, um Jesus, um Buda, um Krishna, qualquer coisa desse tipo. Somos meros humanos. Não se engane, você não é iluminado, você está aqui comigo nessa mesma jornada, você pode ter uma consciência melhor, uma consciência mais filantrópica, coisa do tipo, mas lá no fundinho você tem um interesse pessoal em cada coisa que você faz. Não se engane. E esses quatro formam esse corpo quaternário. E aí a gente precisa entender como cada um desses carinhas vão influenciando no nosso dia a dia, né? Mais uma vez aí dando um pouco mais de detalhes, o corpo físico é esse corpo no qual a gente interage com o mundo, né? E esse corpo permite a nós realizar as nossas atividades diárias no nosso dia a dia. E ele tem uma ligação muito próxima com o corpo energético, que ele usa essa energia, ele usa esse prana desse corpo que está logo ao nível acima, o corpo prânico. Quando essa energia é afetada, isso afeta a nossa capacidade de trabalhar, a nossa capacidade de estudar, a nossa capacidade de se divertir. E aí a gente tem que, mais uma vez, compreender a regra do jogo, né? Eu entendo que muita gente tem uma percepção da espiritualidade muito mais aguçada. Contudo, nesse momento, algumas pessoas se esquecem de cuidar do corpo físico. E aí você está mais uma vez quebrando as regras do jogo, porque não adianta você ser uma pessoa super iluminada, que já está transcendendo aí ao mundo físico, mas você tem um corpo físico que precisa ser cuidado. E daí vem a questão da nossa nutrição, de nós termos uma alimentação adequada, de nós termos atividades físicas que combinem com o nosso cotidiano de vida, ou uma atividade regular que você faça. Senão você vai sucumbir, né? Então, de que adianta tanta iluminação se você não cuida do essencial, né?
Então é importante você estar cuidando desse corpo físico tão bem quanto você cuida da sua mente, tão bem quanto você cuida do seu emocional e do seu energético. Fechado? E daí a gente agora vai falar de um patamar sutil, que é aquele que a gente já não está mais vendo, que é o corpo prânico. Como eu bem falei no início, o corpo prânico representa aquela energia que mantém a gente vivo, né? Sem o prana é sopro, né? Como a gente fala, a vida é um sopro. E esse sopro está passando dentro de nós através desse corpo manifestado. Esse sopro tem prazo de validade, não somos eternos. Temos que compreender que temos uma finitude. E dar algum sentido para essa finitude, né? Ou não, né? Vai de cada um, né? O que a gente vai fazer com essa energia. Mas, seguindo filosofias antigas, temos uma quantidade limitada desse prana que nós recebemos desde o início da nossa vida. E vamos aos pouquinhos corroendo esse carinha que está dentro de nós, como se fosse uma mega bateria, né? Quando a gente vai para o campo da ciência, a gente sabe também que, obviamente, o nosso coração tem uma validade, uma quantidade de batidas que ele pode ter ao decorrer de uma vida, né? E a gente percebe que tem pessoas que já chegou quase aos 120 anos já. Então o limite é 120 por enquanto, né? Mas brincadeiras à parte, isso tem muito a ver, na verdade, com uma sopinha de variáveis que muitas delas a gente não controla, né? A gente pode ter um prana, show de bola, mas se cair um meteoro em cima desse planeta, bem aqui não tem prana que aguente, né? Porque o seu corpo físico vai ser desintegrado. Só um exemplo, né? Então, o prana é essa energia vital que está dentro de nós. E nessa situação de prana, a gente tem que tomar o cuidado com uma questão que é a parte do ritmo. A gente não pode ter o medo, obviamente, quer dizer que já que o prana ele tem validade, eu vou economizar prana. Não funciona desse jeito, querido. Existem catalisadores de prana e existem ralos de prana. E a gente tem que, de uma maneira muito do sentir e do intuir, que a gente vai falar mais adiante, compreender como funcionam esses catalisadores e esses ralos de prana. E é muito do sentir, não é uma coisa que eu vá falar, porque tem coisas que podem ser catalisadoras do meu prana que para você não é, né? E aí, mais uma vez, é viver. E viver é isso, é a gente muitas vezes entrar em conflito com coisas do mundo, da forma que a gente está manifestado, e a partir desses conflitos, desse contraste, vai surgir uma consciência, né? Já dizia Platão, do contraste surge a consciência. Então a gente só sabe o que é frio porque existe o quente. A gente só sabe o que é luz porque a gente já viu a escuridão. A gente só sabe o que é alegria porque a gente já viveu a tristeza. Então temos esses parâmetros, mas é para entender que isso são os dois lados da mesma moeda. Logo, não existe bom ou ruim. Existe o que é o que é. Ok? Entrando um pouco, saindo um pouco da questão do prana, mas só para a gente entender a questão de contrastes, tá bom? Mais acima do corpo energético, a gente tem o corpo astral ou o corpo emocional. E esse carinha aqui, eu digo que é o grande elefante. Eu gosto de comparar com o elefante porque o elefante é aquela força descomunal que a gente tem, mas é uma força descomunal desgovernada. E daí a gente tem que tomar cuidado com como é que a gente movimenta essa energia e esse corpo, porque é dele que se desencadeia as nossas ações.
Ou seja, se você é movido unicamente pelas suas emoções, você pode ter certeza que você vai, em algum momento, entrar em maus lençóis. Eu vou me dar o exemplo. Eu sou um grande exemplo disso, né? Eu tenho grandes traços, segundo a psicologia, de uma pessoa borderline, né? Não sou borderline, mas eu tenho grande parte de traços de um borderline. O que é um borderline? Borderline é aquela pessoa extremamente emotiva. Geralmente uma pessoa muito emotiva, para ela tudo é 880, ela é muito intensa, né? Então, pessoas muito intensas têm esse elefante muito desgovernado, né? E não no sentido de coisas muito boas às vezes, porque, por exemplo, qual é o meu grande calcanhar de Aquiles, por exemplo? São os relacionamentos afetivos, né? Inclusive, Dia dos Namorados daqui a 30 minutos, né? E eu estou vivendo a minha solitude, que está sendo um momento terapêutico para mim. E então, quando a gente fala da questão emocional, ela é muito atrelada ao afeto, ela é muito atrelada a sentimentos, às emoções. E na questão da intensidade, isso mexe diretamente com a forma que a gente recebe algum tipo de comunicação. Alguma coisa chega na gente, no lugar de ser um copo d'água, só mexendo com pequenas gotas, a gente vê uma grande tempestade. E daí a necessidade de a gente aprender a governar esse grande elefante de poder, né? E é aí que eu já entro no nosso quarto corpo, que é o corpo mental. Eu digo que esse corpo mental, quando a gente faz a analogia do elefante, seria o homenzinho em cima desse elefante. Então, o que esse pequeno homenzinho faz na emoção? Ele canaliza essa força de uma forma que ela seja bem utilizada. Então, eu vou me botar de novo no exemplo. Qual é o grande problema de uma pessoa muito intensa? É que às vezes ele esquece de botar esse homenzinho em cima do elefante e o elefante anda desgovernado por aí. E aí acaba acontecendo o quê? Acaba perdendo oportunidades, acaba estragando projetos, relacionamentos. E eu falo isso de mim. Eu imagino que muitas pessoas podem estar se identificando nesse arquétipo também, né? Da pessoa que muitas vezes acaba pondo as emoções acima de tudo e põe tudo a perder, né? Mas a vida está aí para ensinar a gente a lidar com essas coisas, dão os estudos e formas de a gente aprender a lidar com as emoções, né? E daí vem a famosa ideia da inteligência emocional. E a gente tem que se aprofundar nesse autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta de liberdade, porque do contrário a gente se torna refém das emoções, ok? Então, a inteligência mental, que é esse corpo, o quarto corpo aí que eu estou me referindo agora, o corpo mental, embora ainda influenciado por inclinações ou por vontades, desejos, ele já tem a possibilidade de raciocínio lógico. Então a gente já consegue, de certa forma, ter um controle sobre a emoção, sobre o desejo. Então, quando eu vejo que uma coisa está desandando a partir do corpo mental ou dessa inteligência cognitiva, a gente já consegue acionar um alarme para o emocional, no sentido, amigo, esse caminho já não é mais tão interessante para você. Segura a onda. Entende? Beleza. Falei dos 4, né? Eu vou dar só uma pincelada aqui no que seria essa tríade superior. A tríade superior, ela não é dependente do nosso corpo físico. Diria que a gente tem, na verdade, lapsos ou reminiscências de conexão com esses 3 corpos superiores, que seria essa mente pura,
uma mente realmente voltada de uma maneira completamente pura nos atos, nos gestos. E esse cara é quem dá pra gente as grandes virtudes. Temos o Budi, que é uma consciência divina. Mais uma vez, temos reminiscências, acessos muito fragmentados a essa consciência divina. E por fim, temos a grande vontade, né? Ou seja, é a centelha divina dentro de nós, né? O que muitos podem intitular de Deus, ok? Então, se somos parte de uma grande criação, essa criação também está dentro de nós, ok? Então temos aí fragmentos, embora muito pequenos, nós temos acesso a esses fragmentos. Como é que podemos melhorar a comunicação com essa tríade superior? A gente tem que entrar em harmonia com os 4 corpos que nós temos aqui, né? Ou seja, o nosso corpo físico tem que estar bem, o nosso corpo prânico também tem que estar em dia. Temos que controlar esse elefante emocional, que é o corpo emocional, e temos que ter uma mente presente. E aí eu pergunto, quantos de nós conseguimos deixar todos esses 4 aparelhos alinhados? Quantos de nós conseguimos deixar esses 4 veículos, o veículo físico, o veículo energético, o veículo emocional e o veículo mental bem alinhados? Eu digo que é bem difícil a gente fazer isso hoje em dia. E existem N práticas que nos promovem a forma de a gente conseguir melhorar a manutenção desses 4 corpos. Eu vou dar algumas sugestões aqui, né? Já dei algumas no início, mas quando a gente fala, de novo, do corpo físico, não tem para onde correr. É a regra do jogo. É uma parte de uma boa nutrição, ter um bom sono, alimentar bem esse corpo, atividades físicas regulares, não esporádicas, porque senão não adianta. E, obviamente, as boas sensações, né? Temos necessidades fisiológicas e elas precisam ser sanadas. Não vou entrar no mérito, eu acho que não precisa, né? Então, esses aspectos precisam ser trabalhados. Eles existem, estão aí para ser usados, use. E, obviamente, use com o devido cuidado, ok? Quando a gente fala do corpo energético, a ideia é otimizar o uso dessa energia. Otimizar não é economizar, mas a ideia é de não desperdiçar com coisas que não lhe levam a nada, certo? E isso está muito ligado ao carinha de cima, ao corpo emocional, ao corpo astral, né? E, como eu bem falei, a maioria das nossas ações são movimentadas pelo corpo emocional. Não é o mental. O mental, ele canaliza uma possível sugestão que você vai seguir com seu corpo emocional. O corpo emocional vai adquirir os recursos energéticos para movimentar o seu corpo físico. Por via de regra, é assim que funciona, tá? Que mais? Então, do corpo energético é basicamente a gente tomar o cuidado de otimizar o uso desse recurso. E a questão que eu falei, né, de catalisadores da energia do prana, aquela coisa que recarrega a gente, e os ralos. Qualquer tipo de ferida que nós tenhamos vai ser um dreno de energia. E eu falo aqui de qualquer tipo de ferida mesmo. Pode ser uma ferida física, um corte, porque você está perdendo energia vital em forma manifestada, que é o sangue.
Quando a gente vai para as feridas energéticas, a gente está falando, na verdade, de vampiros energéticos. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser um vício, pode ser um prazer descontrolado, pode ser uma droga, pode ser um relacionamento. Podem ser pessoas interesseiras ao seu lado. Então temos que estar de olho aonde estamos dedicando a nossa energia no nosso dia a dia. Pode ser um trabalho, né? De repente você é viciado em trabalho, você está desperdiçando muito do seu tempo num trabalho, quando você deveria estar poupando um pouco dessa energia para tempo de qualidade, para sua família, para o seu relacionamento, para suas finanças. Lembrei agora, prana também é considerada a questão financeira, tá? Por que eu considero prana a questão financeira? Porque, na verdade, o dinheiro é uma forma materializada do prana. Por que isso? Porque a partir do dinheiro eu posso comprar o tempo dos outros, ou eu posso vender o meu tempo. Exemplo, eu vou comprar um carro. Esse carro, vou botar uma maneira super hipotética aqui, esse carro custa 20 mil reais. Quanto tempo você precisou trabalhar para poupar 20 mil reais e comprar esse carro? Então você não está comprando o carro com o seu dinheiro, você está comprando o carro com o seu tempo de vida que você trabalhou para ter esse dinheiro. Por isso que o dinheiro é considerado prana. Quanto mais prana você tem, mais tempo à disposição você tem. E isso pode gerar muitos estalos na nossa cabeça em forma de como otimizar o uso de recursos financeiros. Beleza? Então, beleza. Falamos aí da energia, falamos da forma de melhorar o nosso corpo físico, falamos do corpo energético. Como é que a gente melhora a nossa relação com o corpo emocional? Ele por si só é difícil a gente lidar. A gente já vai pular praticamente direto para o nosso corpo mental. Porque, como eu lhe falei, o emocional ele é muito ligado ao nosso corpo límbico. É muito ligado aos nossos prazeres e medos. E quando a gente fala de prazeres e medos, a gente está basicamente se comparando aos animais mesmo, né? E eu confesso que os animais vivem muito melhor do que a gente, porque eles sabem como usar esse prazer e sabem como usar esse medo como ninguém, né? O animal não tem essa de ficar aguentando o desaforo. Se o animal não gosta do ambiente, ele sai de lá e pronto, aperta o F e vai embora. A gente não, a gente fica fazendo cera ainda para ficar aguentando uma situação insatisfatória. Eu estou falando aqui às vezes de um ambiente com barulho, com ruídos de pessoas inconvenientes, com relacionamentos que não agregam mais a gente, e assim a gente vai criando circunstâncias que muitas vezes o grande vínculo é o vínculo emocional, porque o mental já foi embora completamente lá, tá? Daí que a gente vai logo para esse andar logo do corpo mental. O corpo mental, a melhor forma de você estar governando o corpo emocional é você estando em um estado de calma, um estado de silêncio. E quando a gente fala de estado de silêncio, não tem como não falar de estados meditativos. Um estado meditativo tem um grande poder de botar controle na situação emocional. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está passando por uma crise de pânico, por exemplo. O pânico é a ansiedade a nível hard. A pessoa está lá palpitando o coração, está com a adrenalina 1000 no corpo, achando que está numa situação de perigo, certo? O que a gente pede para uma pessoa nessa situação fazer? Respira. Devagar, consciente. Porque a pessoa geralmente está hiperventilando, tá lá esbaforada, é como se ela tivesse um instinto de sobrevivência. Ela está hiperventilando para ter energia para fuga, certo? E quando a gente fala para a pessoa, respira devagar,
fica tranquilo, não está acontecendo nada, você está de uma maneira consciente trabalhando o sistema parasimpático dela. O sistema parasimpático é o sistema que freia o nosso sistema simpático, que é essa da ação, do movimento, da velocidade, da agilidade. Ok? Então, isso tudo está repercutindo no quê? Nessa parte do nosso emocional. Ok? Então, uma forma de a gente lidar com o nosso emocional é termos uma percepção mais racional. Ok? E por fim, quando a gente fala de fato da nossa mente ou do corpo mental, hoje em dia esse é o grande desafio, eu digo, porque vivemos uma sociedade completamente hiperestimulada. E esse hiperestímulo causa ansiedade, causa grandes distrações e nos deixa tal qual estamos hoje, vivendo essa coisa, essa loucura de mundo que parece que é um grande circo, né? E todo mundo está querendo aparecer, está todo mundo fazendo uma grande acrobacia para querer chamar a atenção. E na verdade a gente tem que controlar o que nossos olhos estão vendo, o que nossos ouvidos estão escutando, o que nossa boca está sentindo de sabores, o que o nosso tato está tocando. Tudo isso está alimentando a nossa mente, tudo isso é um alimento, só que entra de forma diferente do que o alimento nutricional que entra pela nossa boca, né? E aí a gente tem que realmente ter essa percepção de filtrar. É filtrar o que está entrando dentro de nós. Qual é a informação que a gente está captando, o que a gente permite que a gente absorva. Ok? E como é que a gente consegue controlar tanta distração? Aí a gente vai entrar nessa parte das meditações. E a questão da meditação, gente, para a gente tirar um pouco essa visão muito esotérica de meditação, de estar fazendo mudras e estar fazendo não precisa de tudo isso. Você está em estado meditativo é basicamente você está presente. Você está em si consciente de você mesmo, né? Você está digitando alguma coisa no computador, esteja presente digitando isso no computador. Você está comendo, está jantando ou está almoçando, esteja presente fazendo isso. Desliga o telefone, vê a live em outro momento e saboreia aquilo que está na sua frente. É presença, né? Então, a manutenção do corpo mental é você estar em um estado de presença, certo? Esses 4 aparelhos bem alinhados, a gente vai ter um fio, de uma maneira, né, uma analogia que eu estou fazendo aqui, temos um fiozinho que vai nos conectar naquela tríade superior. Quanto mais estivermos alinhados com os 4 veículos desse quaternário, que é o nosso corpo manifestado, junto com o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, esses 4 alinhados, vamos melhorando cada vez mais a qualidade dessa comunicação com a nossa tríade superior. E daí vem o nosso poder intuitivo, os nossos pirilampos que nós temos, as grandes ideias, os nossos insights. E daí vem, né, essa coisa superior, essa iluminação que muitos podem dizer que tem, né? Então é muito importante nós mantermos a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo energético, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, dessa forma, ok? E por que eu estou explicando toda essa situação? Para que tanto contexto nesses corpos? Ontem eu iniciei um trabalho, né, chamado terapia multidimensional, que é basicamente uma terapia que trabalha nesses 4 corpos
manifestados aqui, né, nessa vida que nós temos, nessa regra do jogo que temos. E como é que funciona essa terapia multidimensional, né? Como bem dito, né, multidimensional, trabalha várias dimensões, especificamente as 4 dimensões: o corpo físico, o corpo prânico, o corpo astral e o corpo mental. A abordagem que eu sigo são 4 técnicas que eu uso, né? E são amplamente difundidas já no mundo aí das terapias integrativas complementares. A massoterapia, que é um mix de técnicas, né? Que tem a massagem Thai, massagem desportiva, liberações miofasciais e as posições psicossomáticas que vêm muito da yoga, né? E a partir dessas movimentações da massoterapia, a gente consegue trabalhar aspectos inclusive mentais e emocionais também. Em seguida, eu trabalho com o Reiki. O Reiki é muito conhecido também no campo das práticas integrativas e também é aceito no próprio SUS como uma terapia complementar. Ela é usada através da imposição de mãos em grande parte do tempo, né? Ela tem a sua raiz no Qigong, ou como muita gente lê, Qigong, né? Na verdade é Qigong que a gente fala, né? Na verdade é um grande resumo, um mega resumo, né, dessa filosofia, o Qigong, né? Que é a gestão energética. Em seguida eu entro na parte das meditações guiadas. A ideia da meditação guiada é a gente trabalhar um pouco esse aspecto emocional e mental, ou seja, dar uma desligada na nossa mente, né, através de uma orientação oral, que eu vou estar passando para a pessoa naquele momento da meditação. Trabalhar alguns aspectos, de repente um pouco da criança interior, de repente o auto-perdão, de repente a gratidão. Então isso vai ser depender muito do que vai ser levantado na nossa primeira conversa, né, que é o primeiro passo que acontece, é uma entrevista. A gente vai conversar por pelo menos uns 30 minutinhos para eu entender um pouco o contexto da pessoa, o que a trouxe para essa terapia, por que ela busca essa terapia multidimensional. E ali eu vou estruturando já naquele momento a forma que eu vou atuar com essas ferramentas que eu vou estar usando. A massoterapia, o Reiki, a meditação e, por fim, o Sound Healing ou terapia vibracional, que é o uso dos sinos tibetanos que trabalham em certas frequências. E a partir dessas frequências ele vai atuar em campos muito sutis. Então, às vezes, a cura vai ser inconsciente. Basicamente, você só vai sentir uns arrepios, uns espasmos, pode dar vontade de chorar, pode te deixar irritado. Então, é muito... como é que eu posso falar? É imprevisível os resultados do sino tibetano, mas sempre eles repercutem de uma maneira muito terapêutica, ok? Todo esse processo tem uma duração aproximada de mais ou menos umas 3 horas que eu vou estar atuando com essa pessoa individualmente, aqui no meu espaço terapêutico, que já tem todo o preparo, né? E quais são os benefícios? É exatamente a cura de vários aspectos desses 4 corpos, né? A massoterapia é óbvio, né? O tipo de cura que ela proporciona, que é a parte do relaxamento. A gente pode, pela questão das práticas miofaciais, a gente vai estar aí trabalhando a parte das fibras musculares. A questão dos fluidos, né, que a gente está amassando a pele, o corpo, a gente está fazendo de uma certa forma aí uma liberação de fluidos que podem estar retidos em regiões que não deveriam. O Reiki trabalha vários aspectos sutis e emocionais, né? Eu já fui testemunho de diversas pessoas que entraram na sala
tranquila. Quando eu comecei a aplicar o reiki, a pessoa do nada começa a chorar e não sabe por quê. Né? E não precisa saber o porquê, a gente não precisa racionalizar nesses momentos as causas de curas. A cura está acontecendo e está tudo bem, ok? A meditação, ela trabalha a questão do foco e a atenção inicial, porque ela não é uma meditação completamente passiva que a gente fala, ela trabalha um aspecto da meditação ativa. Eu entro um pouco no aspecto de mindfulness, obviamente vai depender da necessidade de quem está comigo, né, nessa atuação, no processo. Pode ser que no momento a pessoa precise de uma massagem, de uma meditação mais passiva, que é para entrar no estado de relaxamento completo, e eu poder seguir em seguida aí com ensinos tibetanos, com a terapia vibracional, né? E aí a gente está entrando num campo realmente muito mais inconsciente, né? Porque realmente as reações são N possíveis, mas mais uma vez são super benéficas. E por mais que a gente termine o processo em 3 horas, isso vai ficar reverberando no corpo da pessoa por semanas, por meses, porque mexe com aspectos muito sutis, coisas que às vezes nem nós temos ideia do que mexeu, mas mexe para o bem, ok? Eu acho que é isso. Eu acho que já dei um bom parecer sobre o trabalho que eu atuo aqui na Buma Terapias. Logo em breve eu falo muito da mentoria Vida Simples. Essa mentoria Vida Simples, eu digo que é uma mentoria que eu ofereço sempre 2 caminhos para a pessoa, que é um caminho identificado e o caminho não identificado. E a gente precisa trabalhar os 2 caminhos, né? Não vou entrar em muitos detalhes sobre esses 2 caminhos, isso é uma coisa que eu explico para realmente as pessoas que estão interessadas em entrar nesse movimento de mentoria e seguir numa jornada de muito autoconhecimento, de melhoras dos aspectos da inteligência emocional, cognitiva e espiritual. E quando eu falo aqui de espiritual, é uma questão de identidade. É trabalhar o famoso quem sou eu. E trabalhando em coisas mais tangíveis, a mentoria é um reforço muito bom para quem não consegue, de certa forma, gerir alguns recursos que são fundamentais para ter uma boa vida, que é o recurso financeiro, o recurso de tempo e esse recurso de energia vital, né? Então, é uma mentoria que visa trazer a consciência do uso consciente do seu vigor físico, do seu dinheiro e do seu tempo em vida, né? Como é que você administra esse tempo, ok? Coisas que eu vivo atualmente. Então, a gente só se torna mentor daquilo que nós temos alguma habilidade um pouco além do comum, né? Então, eu estou trazendo aqui esse conhecimento em forma de mentoria, né, nesse trabalho, ok? Aqueles que vão assistir isso aqui futuramente, agradeço aí ao cuidado e a ter dedicado esse tempo a estar me escutando aqui. E mais em breve, mais novidades, mais lives e mais conhecimento deixado aqui em forma documentada, tá bom? Um grande abraço e a gente vai se falando. Tchau, tchau.